Mais uma vez, lhe peço perdão pelos meus muitos pecados, pelos pecados de todos que estão aqui nessa manhã, Senhor. Purifica-nos com teu sangue. Perdoa-nos, ó Deus, por essa ofensa e por entristecer o teu Santo Espírito. Mas clamamos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo mal e de todo pecado, e que Ele, Senhor, nos justifique na Tua presença. Senhor, nos coloque longe, Senhor, da Tua ira, Senhor. Então, Deus, como uma igreja como essa, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro e assentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós lançamos por terra toda a oposição maligna, carnal, humana, mortificamos e só autorizamos a presença do Teu Santo Espírito nesse lugar. Espírito Santo, és bem-vindo. Desejamos e invocamos a Tua presença mais uma vez, em o nome de Jesus, e que você diga amém. Então, no capítulo 3 de Esther, nós leremos a partir do verso de número 8, que diz assim: Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. No verso de número 13, diz assim: as cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que, num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres, as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. No capítulo 4, verso 1, diz assim: quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Somente até aqui, e deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Esse capítulo, ou esses capítulos de Esther, falam a respeito de um homem chamado Amã, que era inimigo do povo de Deus. Ele acaba sendo promovido a um alto cargo de oficial do rei,
e realiza uma conspiração terrível contra todos aqueles que serviam ao Deus que nós servimos hoje. Tudo porque Mordecai não se prostrava em adoração pública quando Amã passava, e diz as Escrituras que isso encheu Amã de furor. Ele ficou irado com a situação em saber que Mordecai, que era judeu, ele não se curvava quando ele passava como um grande oficial do rei. Porém, ele achou pouco atentar apenas contra a vida de Mordecai, mas procurou destruir todo o povo de Deus com uma sentença de morte. Um dia foi marcado, um mês foi marcado, para que todos aqueles que serviam a Deus como nós servimos, o Deus criador dos céus e da terra, fossem totalmente aniquilados e mortos. Esther, no capítulo 4, verso 1, como nós lemos, foi nessa hora que Mordecai, quando soube de tudo o que havia decretado por lei, por Amã, ele rasgou então as suas vestes, como nós lemos, e soltou gritos de amargura sobre todas as ruas da cidadela de Suzã, até chegar ao palácio do rei. Então, já começamos nessa manhã com a seguinte conclusão: nada atinge mais o nosso coração como preocupações. Nada atinge mais o nosso coração e o abala quando inquietações e decepções dessa vida chegam ao nosso conhecimento. Nós mesmos, nós estamos vivendo debaixo de uma geração inquieta e preocupada. Nunca, em nenhuma das gerações passadas à nossa, nunca houve um registro de uma manifestação tão intensa de angústia, de aflição. Nunca houve um registro na história de até crentes tirarem a sua própria vida. Por quê? Porque nos foi anunciado, principalmente em Daniel, quando ele fala sobre os últimos tempos e os últimos dias, ele fala que haveria uma angústia como nunca houve na face da terra. Por isso, nós chegamos à conclusão que nós estamos vivendo a última geração, antes da volta do Senhor Jesus. Deus escolheu a nossa geração para viver dias tão terríveis como nós estamos vivendo. Cada hora é uma preocupação que chega. Cada hora é uma inquietação, é uma angústia. Cada hora é uma decepção. E, na verdade, tudo isso tem acontecido, mas nós fomos avisados, principalmente, que este seria um sinal, não somente de certeza, mas de proximidade da vinda do nosso Deus, para buscar aqueles que perseverarem até o fim. Boa parte das coisas que tiram a nossa paz são aquelas que não acontecem, ou melhor, são aquelas que não aconteceram ainda. São noticiários, são situações que nos chegam, informações que acabam até mesmo
roubando a nossa tranquilidade, situações que nem aconteceram, mas que ainda também nem se concretizaram. Mas essa ameaça, essa coisa ruim que nós tomamos conhecimento, acaba roubando a nossa paz, tirando a nossa tranquilidade. Às vezes, queremos que algo aconteça e não vemos a hora que isso aconteça. E por não acontecer, também isso vai nos preocupando. Isso vai roubando a nossa paz. Isso vai turbando o nosso coração. Como eu gostaria que algo bom acontecesse. Algo bom é sempre esperado, mas nem sempre acontece na nossa hora e da forma ao qual desejamos. E quando não acontece na hora ao qual tanto almejamos e planejamos, isso preocupa o nosso coração. Isso rouba a nossa paz. É até normal a nossa natureza humana se preocupar, pois vivemos debaixo de acontecimentos que não podemos controlar. Quando nós perdemos o controle das coisas, isso acaba trazendo uma falta de paz, uma insegurança. E enfim, viver inquieto e continuar ansioso e preocupado, isso vai minando e prejudicando a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Nós acabamos de ler que quando Mordecai, ele soube do plano, da sentença de morte que Amã havia feito debaixo de um decreto, de uma lei que não poderia ser revogada, um desespero tomou conta de Mordecai. E a nossa natureza humana é assim, ela é tão frágil. Quando uma notícia ruim chega, quem se manifesta primeiro não é o Espírito Santo, é a nossa natureza humana. Ela se preocupa, ela perde a paz, ela fica inquieta. Porém, isso não há nada de ruim, mas quando a preocupação ela permanece, quando a preocupação ela não é lançada fora, quando a ansiedade toma conta do nosso coração por dias, e às vezes por meses, e às vezes até por anos, isso vai, amados, minando a nossa fé. O nosso relacionamento com Deus é prejudicado. Nós não nos relacionamos com Deus debaixo de preocupação. Porque geralmente a preocupação, ela traz com ela uma incredulidade, como se Deus não tivesse o controle da história, como Bruno mesmo anunciou aqui no culto do Espírito Santo. Pois o livro de Esther é um livro da soberania de Deus, que tudo está debaixo do controle de Deus. Então, quando alguém não somente fica ansioso, a nossa natureza humana, ela se preocupa com facilidade, mas continuar preocupado, continuar ansioso, continuar inquieto, continuar debaixo das decepções da vida, isso acaba abalando a nossa fé e a nossa caminhada com Deus. Existe um vídeo, e o nosso bispo até comentou sobre esse vídeo essa semana, que o tema do vídeo é como neutralizar a vida de uma pessoa. E nesse vídeo, ele anuncia
e explica: quer paralisar a vida de alguém? Atinja ela com algo que ela não tem poder para resolver. Então veja, uma pessoa continuamente preocupada, às vezes até estamos preocupados com fatos. Mordecai era fato, o decreto foi feito, havia uma lei de extermínio de todos os judeus e de todos aqueles que adoravam a Deus na sua época, era fato. Mas maior do que qualquer decreto, maior do que qualquer demônio, maior do que qualquer diabo é o poder do nosso Deus. Maior do que a ausência e a falta de qualquer coisa na nossa vida é a provisão do nosso Deus. E enfim, não foi à toa que Jesus, quando se fez carne e andou entre nós, ele disse: não andem. Ele não disse: não fique, porque nós até ficamos ansiosos. Mas ele disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Não permaneçam preocupados dia após dia. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que lançar essa preocupação diante de Deus. Eu tenho que orar. Eu tenho que buscar a Deus. E eu creio que você está aqui na casa do Senhor com essa finalidade de buscar a presença de Deus, de buscar o favor do Senhor. Essa semana também no livro de Esther, na nossa reunião de oração e jejum, nós identificamos que o livro de Esther repete várias vezes que o favor de Deus, ele foi liberado. O favor do rei foi liberado. O favor do criado do rei também foi liberado a favor de Esther. Quando alguém é alcançado pelo favor de Deus, as coisas mudam, as coisas transformam, e é até aquilo que nós não merecemos receber, isso acaba sendo liberado e mudando a nossa sorte. O decreto para aniquilar o povo de Deus, então, era fato, porém no capítulo 4, diz que Esther, como rainha, pediu ao povo que orasse e jejuasse com ela, e está registrado aqui no verso 15 ao 16, coloca aí, João, 15 ao 16. Então, Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Esther, ela toma essa decisão de falar com o rei, ainda que fosse contra a lei, e, na verdade, ela toma uma decisão corajosa. Então, diante às vezes de algo que nós não temos poder para fazer, mas Deus o tem, nós também precisamos, diante das coisas que tiram a nossa paz, o que vem roubando a paz do teu interior, o que vem perturbando você. Isso preocupou também a vida de Esther, mas o que ela fez? Ela exerceu coragem. Ela não permitiu que a preocupação
continuasse perturbando ela, neutralizando ela, ao ponto dela não invocar o nome do Senhor. A ansiedade, a preocupação, ela é tão nociva que ela interrompe a nossa comunhão com Deus, ela também interrompe o nosso exercício de fé. Mas nós vamos falar nessa manhã, e agora que nós vamos entrar na mensagem, nós vamos falar nessa manhã de algo contrário. Nós vamos falar de algo que não está movendo e nem comovendo o nosso coração diante do perigo. Eu não sei se você tem percebido, mas estamos vivendo dias terríveis e perigosos, onde a nossa vida está debaixo de sentenças de morte. Não é uma morte física somente, é uma morte eternamente espiritual e longe da presença de Deus. E por que isso está acontecendo? Primeiro, nesse fim de ano, há algo agravante, algo muito ruim acontecendo contra a nossa vida, que precisa chamar a nossa atenção. E por quê, pastor? Porque Deus está nos sinalizando e avisando, porque esta é a última hora. Nós não estamos vivendo mais nos últimos dias, estamos vivendo as últimas horas. E isso precisa trazer um ar de preocupação. Uma preocupação não nociva, não ruim, mas uma preocupação que nos leve a buscar a Deus. Nos leve a invocar o nome do Senhor. Nos leve a fazer um jejum como Esther fez com as suas servas. E também pediu para que Mordecai e todos os judeus também levantassem um jejum. Porque havia um perigo de morte. Nós estamos vivendo debaixo desse perigo. Há uma coisa, a primeira coisa nociva e ruim que vem acontecendo conosco, sabe como ela se chama? Ela se chama mornidão. Essa mornidão, ela foi denunciada na vida da última igreja do Apocalipse, chamado Laodiceia. E eu não sei se você tem percebido, pois eu, você, nós, a igreja no todo, todas as denominações, não só no Brasil como mundo afora, estão debaixo de uma mornidão muito grande. A igreja, ela não é mais fria e nem quente, mas por ser morna, ela está trazendo ânsia de vômito ao nosso Deus. Isso é, Deus está ao ponto de rejeitá-la, de expulsá-la da sua presença. Nós, como igreja de Cristo, estamos cheios de misturas. Nós estamos misturando coisas santas com coisas profanas. Quando eu digo nós, eu não me excluo dessa exortação. Eu estou com vocês debaixo dessa exortação. Eu concordo que eu não sou mais o mesmo do que há 10 anos atrás, do que há 20, 30 anos atrás. E a minha vida, infelizmente, mudou para pior. Mas eu vou ficar de braços cruzados. Eu vou esperar que essa sentença de morte decrete a minha falência e lance a minha alma fora da presença de Deus eternamente. Eu preciso fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. Nós, na verdade, achamos que estamos bem de vida, fisicamente até, não nos falta nada. Se você analisar muito bem, nós
Temos comida no prato. Temos o que vestir, temos o que beber. A maioria de nós tem um veículo ao qual pode andar. Você às vezes pode marcar um passeio. Você às vezes pode marcar uma viagem. Isso é, fisicamente falando, nós achamos que estamos bem de vida e que não precisamos de nada. Porém, não sabemos que diante de Deus, estamos como miseráveis, pobres, cegos e nus. E precisamos, amados, fazer algo urgentemente. Porque essa mornidão está corroendo a nossa comunhão com Deus. Então vejam, aquela sentença de morte preocupou Mordecai, preocupou Esther, ao ponto deles buscarem a Deus. Essa sentença de morte ao qual estou falando agora, que vem através da mornidão, ela também precisa trazer uma preocupação, mas nos levar à presença de Deus e invocar o nome do Senhor para que Ele nos ajude, porque diante do perigo, o nosso coração, ele precisa se mover e se comover, e não ficarmos, na verdade, mornos, não ficarmos indiferentes a tudo que está acontecendo ao nosso redor. A segunda coisa nociva e ruim que vem acontecendo nesta última hora, se chama a apostasia. É mais um obstáculo, mais um adversário a ser vencido além da mornidão. O que é a apostasia? Apostasia é abandonar a fé que você tem em Deus. É parar de exercer a tua fé que você tem em Deus e agir de forma humana. A verdade e a fé em Deus, na nossa geração, nos dias de hoje, estão sendo banalizadas. A igreja de Cristo, a noiva, e tanto a verdade, estão se tornando secundárias, principalmente na vida de muitos que são chamados o nome do Senhor. Tudo fica em segundo plano. Triste é que quando navegamos na internet, abrimos as redes sociais, até os crentes fazem chacota e piadas com versos da Bíblia e com coisas que são verdadeiras. Hoje, fazem dancinha para tudo. Tudo é dancinha. Tudo dança. Quer expressar alguma coisa, faz uma dancinha. Isso é, estão banalizando. Estão agindo com indiferença, com coisa séria. Com sentença de morte. É como se o tráfico de drogas na nossa cidade decretasse a tua morte amanhã, e você faz uma dancinha para isso. A igreja está assim, dançando para a sentença de morte que a apostasia está trazendo para ela. Nós estamos nos desviando dentro da igreja. A igreja é importante. Nós renovamos aqui a nossa comunhão, não somente com Deus, mas uns com os outros, oramos uns pelos outros, às vezes também confessamos o nosso pecado uns aos outros, pedimos ajuda, interceda, ora, e quando nós intercedemos, oramos uns pelos outros, o socorro vem, algo acontece. Porém, a igreja, estar dentro da igreja, não está nos sustentando na presença de Deus.
dias terríveis. E por que isso está acontecendo? Por causa da apostasia. Não adianta ficar culpando todo mundo. O culpado somos nós, é você, sou eu. Nós estamos enfrentando o inimigo e não estamos tratando ele como ele deve ser tratado. E como nós podemos tratar a apostasia? É com jejum e oração. É buscando a presença do Espírito Santo, porque a apostasia, ela traz a ausência da pessoa do Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo não é nada, não é nada. Você precisa levantar essa bandeira para a sua própria vida, porque não podemos ficar na carona da fé de ninguém. Ah, minha mãe busca a Deus, o meu pai, o meu filho, o meu marido, a minha esposa, o meu tio, a minha tia, a minha avó. A fé de ninguém vai nos salvar. Se você não exercitar uma fé genuína, mesmo debaixo dessa apostasia, através do poder do Espírito Santo, você pode prevalecer. Quase ninguém, como crente, está se preocupando por estar vazio da presença do Espírito Santo. O que é isso? É apostasia. Apostasia traz essa indiferença. A apostasia traz essa mornidão também que nós estamos vivenciando. E terceiro, nós estamos na última hora, mas a terceira coisa ruim e nociva que está acontecendo é que os corações endurecidos estão se multiplicando. O nosso coração, ao invés de se tornar maleável e flexível para com as coisas de Deus, tem acontecido ao contrário. Ele está endurecendo. Significa que o nosso arrependimento não traz mudança mais para a nossa vida. Eu me arrependo, mas daqui a pouco estamos caindo no mesmo erro. Não que vamos alcançar a perfeição, mas isso não acontecia comigo, amados. Há uma década atrás, há 2 décadas, há 3 décadas. E por que está acontecendo agora? Porque esta é a última hora. A leitura é essa. Não tem outra leitura. Porque o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus está aqui nos aconselhando, nos avisando, mostrando o que nós estamos enfrentando como sentença de morte em nossos dias. O nosso coração não se sujeita mais à vontade de Deus. A vontade do nosso coração, o alvo do nosso coração é a nossa própria vontade, o nosso bem-estar. É isso que importa para um coração endurecido. Ele não se importa com a vontade de Deus. O problema então não é o governo, o problema não é a violência, o problema também não é a igreja, o problema também não é ninguém, mas é os crentes admitirem que o problema é o nosso coração, está dentro de nós. O problema sou eu, o problema é você. E por quê? Não estamos buscando a Deus como precisamos buscar. Então, Esther, diante dessa sentença de morte, volto a repetir, ela conclamou um jejum e oração para que ela e o povo pedissem ajuda de Deus. Há 3 meses atrás, na reunião de oração, o Senhor, já estávamos percebendo que os corações endurecidos estavam se multiplicando.
pregar a palavra já não é mais o bastante. Algo precisa acontecer dentro de nós. E há uma dureza tão grande no nosso interior, que essa palavra ela só surte efeito às vezes aqui, quando nós ouvimos, mas quando saímos pela porta, perdemos tudo que recebemos. E desejávamos fazer uma campanha de jejum e de oração há 3 meses atrás, mas Deus disse não, não é a hora. Quando chegar no final do ano, você fará um jejum que eu vou explicar a você como você fará esse jejum e essa campanha de consagração e santificação. E chegou a hora, irmãos. Porque ao perguntar a Deus essa semana como nós iríamos fazer isso, antes do Natal acontecer, porque a gente sabe que nesses dias festivos nós nos distraímos muito. Até a igreja, ao longo dos anos, nós já aprendemos que no mês de novembro e dezembro, cai a frequência da igreja. Por quê? Nós recebemos 13º, estamos preocupados em comprar presente, estamos preocupados em marcar uma comunhão e um Natal na casa de alguém, estamos preocupados com isso, com aquilo outro, mas Deus está dizendo que precisa agora a igreja despertar e fazer algo ao seu próprio favor, porque Deus nunca deixa de fazer o que Ele tem que fazer ao nosso favor. Nós é que não buscamos a Ele com a fome e a sede que nós precisamos buscar. Então, eu perguntei ao Senhor, Senhor, vamos fazer um jejum de 3 dias? Fui muito modesto, né? 3 dias é o jejum de Esther. E ele disse não. Falei, Senhor, então será um jejum de 7 dias? Ele também disse não. De 12 dias, Senhor? Ele também não. Um jejum de Daniel de 21 dias? Ele também disse não. E eu falei, Senhor, será 40 dias? Ele falou, 40 dias. A partir do dia 16 de novembro, se você contar do dia 16 de novembro até dia 25 de dezembro, são 40 dias. E Deus está nos encorajando para o nosso próprio bem, porque a parte dele está sendo feita, a nossa parte que está sendo negligenciada. E ele disse assim, eu não quero simplesmente um jejum de comida e bebida. Eu quero que vocês jejuem principalmente das redes sociais. Eu quero que vocês jejuem da televisão, dos filmes. Eu quero que tudo que está ocupando o tempo de vocês seja deixado de lado e vocês me busquem. Vamos combinar nesse jejum de pelo menos uma vez na semana. Pelo menos uma, você pode fazer até mais. Mas uma vez na semana, você vai fazer um culto doméstico, um culto no lar na sua casa. Vai consagrar o seu lar, a sua casa. Se possível, até ore pelos cômodos da sua casa, expulsando toda e qualquer presença maligna, que esteja ali até autorizada por você. Pacificamente ou passivamente você está autorizando algo ruim dentro da sua casa. Nesse culto esse mal vai ter que sair, porque nós estaremos em jejum, em oração. Vamos abençoar a nossa casa, mas pastor, eu sou sozinho na minha casa, então você vai fazer sozinho. Você não vai obrigar ninguém. Se o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua mãe, o seu pai quiser fazer o jejum contigo, amém. Mas se não quiser, é você. Você será o sacerdote da sua casa. Pelo menos uma vez na semana, até o Natal, você vai fazer esse culto. E isso
vai fazer no que sentido? Para que Deus traga uma mudança para a tua vida. Como falamos aqui no culto do Espírito Santo, a mudança, ela não precisa acontecer em nada, mas em nós mesmos. Que mudança nós precisamos receber? É uma cura. Cura de que enfermidade? Do pecado. O pecado está corroendo a nossa comunhão com Deus. Nós estamos tolerando coisas que não tolerávamos antes. E nós estamos agora admitindo certas situações que estão entristecendo o Espírito Santo. É isso que você vai expelir da sua vida. Vai pedir ao Espírito Santo, me ajuda a me ver livre dessa enfermidade chamada pecado. Que eu possa voltar a confessar os meus pecados, que eu volte agora a me arrepender genuinamente dos meus pecados. Como falamos aqui no término do culto do Espírito Santo, compre um livro cristão para você ler. De vez de estar com o celular na mão, compre um livro. Vai ler um livro. Além da Bíblia, tem tantos livros maravilhosos para ler. Se puder aí pedir, não tem dinheiro, pede emprestado. Eu não costumo emprestar livro não. Livro é muito pessoal. Mas eu posso ter misericórdia e compaixão de alguém e eu posso ceder também um livro para você ler, que você me devolva depois de que você ler. Pois já aprendi com o meu rabi que não se empresta livro, cada um tem que ter o seu. Então compre livro. Tem livro lá na minha estante parado, cheio de teia de aranha, está até com plástico, eu nem abri. Vou pegar esse livro, vou ler esse livro. Então, o tempo vai aparecer. Quando a gente sai da internet, das redes sociais, por favor, eu não estou dizendo aqui de uma forma grotesca, onde você não poderá nem comprar alguma coisa através da internet, não poderá nem passar uma mensagem de WhatsApp, mas para com as figurinhas, para com tudo. É momento, amados, de choro, de pranto da nossa vida. É momento de vestir pano de saco. É momento de rasgar as nossas vestes diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda, eu não estou me suportando. Eu estou assim com Deus. Senhor, eu não estou me aguentando. Me ajuda. Eu estou me desviando da Tua presença, Senhor, e eu não quero isso. Eu não quero cair num laço. Eu não quero cair no pecado. Eu não quero cair, na verdade, e escandalizar o Teu nome, a Tua igreja, a minha família e os meus irmãos que estão ao meu redor. Que é isso que o inimigo quer fazer, ele quer escandalizar o Evangelho através da nossa vida. Mas que esse laço seja partido, irmãos. Que esse laço seja partido. Que ganhemos força para continuar na presença de Deus até o fim. Então, nessas horas vagas que vão surgir, compre um livro cristão, compre um livro que fale do Espírito Santo, compre algo que possa edificar a tua vida, mas não fique apático diante dessa sentença de morte.